A paz do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Tudo bom, meus irmãos? Eu estou passando aqui neste dia de hoje para deixar uma palavra de Deus para a minha e a sua vida. E que neste dia de hoje Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua bondade, venha falar comigo e com você através da sua santíssima palavra, amém? Essa palavra se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 21, que nos diz o seguinte: partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercâneas clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede a que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Meus irmãos, nós temos uma mulher cirofenícia, né? Uma mulher que não era judia, né? Que não era povo de Deus. Vamos usar essa linguagem mais prática, né? Mais simples, chamando o Senhor Jesus Cristo de Senhor e Filho de Davi. Nós sabemos que somente os judeus chamavam o Senhor Jesus Cristo de Senhor e de Filho de Davi, né? Mas nós vimos uma mulher que tentou usar uma estratégia para chamar a atenção do Senhor Jesus Cristo, não teve muito êxito, né? E o Senhor Jesus Cristo se manteve em silêncio, né? A primeira reação do Senhor Jesus Cristo após o contato dessa mulher, clamar ao Senhor, né? E pedir que ele ajudasse ela com a sua filha que estava miseravelmente endemoniada, foi o silêncio, a não reação do Senhor Jesus Cristo, né? E logo em seguida os discípulos do Senhor pedem a ele, né, que ele despeça a mulher que vem gritando atrás dele. Então ele responde: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, né? Ou seja, o Senhor Jesus Cristo diz que veio para os judeus, né? Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo foi enviado para, né, os remanescentes de Israel, né? Mas eles não aceitaram o Senhor Jesus Cristo, né? Então ela insiste mais uma vez, né? No versículo 25, nos diz o seguinte: ela chegou e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Em uma outra versão da Bíblia, né, na NVI, se eu não me engano, diz que ela se humilhou para o Senhor pedindo que ele o socorresse, né? Porém ele disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos, né? Ou seja, o pão é o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o pão da vida que veio para saciar, alimentar, suprir, né, os filhos de Israel, né, para trazer a eles salvação, né? E ela diz, é como se ela estivesse dizendo ao Senhor Jesus Cristo: olha, tudo bem, né? Eu não sou judia, né? Eu não faço parte do povo de Deus, mas um pouquinho da sua graça, um pouquinho do seu favor merecido, né, é o suficiente para curar a minha filha que está enferma. É basicamente isso, em contexto totalmente espiritual, que ela está dizendo ao Senhor Jesus Cristo, né? Então o Senhor Jesus Cristo disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã, né? Nós vemos que o Senhor Jesus Cristo elogia a fé dessa mulher, ou seja, né, o silêncio dele, os nãos que ele disse a essa mulher, ele estava testando, provando, né, para ver se havia fé nessa mulher, né? Quantas vezes na nossa vida nós, assim como essa mulher, né, cirofenícia, que estava com a sua filha miseravelmente endemoniada, ou seja, tomada por demônios, né, nós vamos a Deus, né, buscar cura, libertação, provisão, salvação, né? E tantas outras coisas, restauração, né? Poxa, promoção, tanta coisa que a gente busca em Deus, né? Mas assim como essa mulher, nós chegamos ao Senhor Jesus Cristo, oramos, jejuamos, dizimamos, fazemos tanta coisa para chamar a atenção de Deus, né? E Deus simplesmente fica em silêncio. Ele não fala, ele não responde, né? E muitas vezes ele também diz que naquele momento ele não vai daquilo, né? E a gente desiste, né? Poxa, Deus é ruim, Deus é mau, Deus não se importa, né, com
a minha situação, com a minha dor, com o meu sofrimento, com a minha privação, né? Mas quanto na verdade Deus quer ver a nossa perseverança. Essa mulher perseverou, né? Mesmo o Senhor Jesus Cristo primeiramente o Senhor nem quis falar com ela, né? Ela insistiu, ela foi, não, mas eu vou insistir, né? Ela insistiu 3 vezes até que o Senhor Jesus Cristo disse para ela: ó mulher, grande é a tua fé, né? O Senhor Jesus Cristo ignorou ela, né? Disse não para ela, para ver até onde a fé dela ia, né? Qual era o tamanho da fé dela. E é isso que o Senhor Jesus Cristo espera de mim e de você, né? Mesmo que a gente vá a Deus, né, e Deus não nos responda momentaneamente, ou talvez diga que naquele momento não vai fazer, que naquele momento não é bom, né? Mas que a gente persevere, que a gente busque, né? Deus espera, né, a nossa perseverança. E a gente mostra que tem fé quando persevera, né? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, né? Se a gente na primeira oração, na primeira campanha, no primeiro propósito que a gente buscar em Deus e não obtiver resposta, desistir, Deus com certeza vai dizer: olha, essa pessoa realmente não merecia o que ela fez, o que ele fez, desistir do propósito, desistir da busca, desistir da restauração, da cura, da libertação. Foi certo, porque ele ou ela não tinha fé, né? O que atesta a nossa fé é nós perseverarmos, né? É seguir orando, é seguir buscando, é seguir pedindo, mesmo Deus não respondendo, mesmo Deus dizendo que não vai fazer, né? Nós temos que insistir, nós temos que nos humilhar, nós temos que buscar, né? Então Deus, com toda a certeza do mundo, né, em tempo oportuno, né, nós devemos nos lembrar que lá em Eclesiastes, aqui na Bíblia Sagrada, nos diz, né, o livro de Eclesiastes, que tudo tem um tempo para acontecer. E eu sei que isso é difícil, né? Muitas vezes Deus nos diz claramente: olha, nesse momento eu não vou fazer isso, né? É frustrante, é triste, mas tudo tem um tempo, né? E a gente deve buscar, perseverar, orar, jejuar, dizimar, ser fiel e obedecer, né, meus irmãos? Porque ontem eu ainda pregava uma palavra que está lá no Evangelho de João, no momento não me recordo o capítulo e nem o versículo, né? Mas o Senhor Jesus Cristo dizia, né, que se a palavra dele estivesse em nós e nós estivéssemos nele, então nós poderíamos pedir qualquer coisa a Deus que Deus nos concederia, né? E as palavras do Senhor Jesus Cristo, o Santo Evangelho, estão em nós quando nós obedecemos, quando nós andamos como manda a Bíblia, né? A chave para receber milagre, para receber bênção, para receber cura, para receber libertação é a obediência e a santificação, né? Tem um versículo também lá em Josué, né, que Deus manda que o povo se santifique e que no dia seguinte Deus iria fazer milagre, né? Então, para a gente receber as bênçãos, o milagre de Deus, né, primeiramente a gente tem que ter fé. Quando a gente tem fé, Deus abençoa. Mas, né, a nossa santificação, a nossa obediência, né, ela é indispensável. O nosso relacionamento, a nossa busca diária com Deus, ela é indispensável. Então, meus irmãos, que nós possamos perseverar, mas perseverar com obediência, com santificação, com obediência, mais uma vez, né? Olha só o Espírito Santo falando, é para obedecer, né? Porque às vezes a gente quer receber de Deus, mas quer receber de qualquer jeito, né? Quer receber pecando, vivendo uma vida desregrada, né, como o mundo vive, à la mercê, bebendo, fumando, farreando, prostituindo, adulterando, fofocando, invejando, brigando. Não dá, né, meus irmãos? Tem que ter santificação. Deus é santo e Ele espera que eu e você sejamos santos, né, como Ele também é, né? É o que a própria palavra dele também nos diz, né? O Senhor Jesus Cristo, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, nos diz, né? Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, né? E a justiça é fazer a vontade de Deus, né? E andar em obediência, né? Nós somos justos, agradáveis, queridos e amados aos olhos de Deus quando nós obedecemos e nos santificamos. Amém, meus irmãos? Que nós possamos perseverar na fé, buscar, não desistir quando tudo está dizendo que não, mas também possamos andar em obediência, em santidade,
para que possamos alcançar a graça, o favor imerecido de Deus, né? Talvez você diga assim, poxa, mas então quer dizer que para Deus me abençoar, eu devo parar de pecar? Provavelmente, né, meus irmãos? Deus é santo, é impossível receber dele, né, qualquer coisa sem a santificação, né? A santificação é também uma prova da nossa fé, né? Quando nós obedecemos, a nossa fé, ela produz obras, né? E nos diz lá na epístola do apóstolo Tiago que a fé sem obras ela é morta, né? Adianta eu dizer que tenho fé se eu não obedeço, se eu não renuncio, se eu não me santifico? É claro que não, né? A fé, ela deve vir acompanhada das obras, né? Abraão deu o seu filho unigênito, Isaque, né? Como oferta para Deus, né? Porque ele creu que Deus iria ressuscitar, se fosse preciso, seu filho dos mortos, né, meus irmãos? Então, que a nossa fé não seja uma fé fingida, mas seja também uma fé que produza obras, né? E obras e frutos dignos de salvação e de santificação. Amém, meus irmãos? Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo seja comigo e com você nesse dia de hoje. Amém?